Ele não podia esperar vencer uma batalha campal contra o armamento superior dos Estados Unidos, portanto, colocou seu esforço em ataques espetaculares, simbólicos, desmoralizadores que provariam a futilidade da guerra quando aparecessem na televisão americana. Com o mínimo que tinha, ele criou o máximo de efeito. Exércitos que parecem ter superioridade em dinheiro, recursos e poder de fogo tendem a ser previsíveis. Confiando em seu equipamento, e não no conhecimento e na estratégia, eles ficam mentalmente preguiçosos. Quando surgem os problemas, a solução que encontram é acumular mais do que já tem. Mas não é o que você tem que lhe traz a vitória, é como você usa isso. Quando você tem menos, é naturalmente mais inventivo. A criatividade lhe dá uma vantagem sobre inimigos dependentes da tecnologia, você vai aprender mais, vai se adaptar melhor e será mais esperto do que eles. Incapaz de desperdiçar seus limitados recursos, você os usará bem. O tempo será seu aliado. Se você tem menos do que seu inimigo, não se desespere. Você sempre pode inverter a situação praticando a economia perfeita. Se você e seu inimigo estão em igualdade de condições, apoderar-se de mais armamentos importa menos do que usar melhor o que você já tem. Se você tem mais do que seu inimigo, combater com economia é sempre importante. Como disse Pablo Picasso, mesmo sendo rico, haja como pobre. Os pobres são mais inventivos, e quase sempre se divertem mais, porque valorizam o que têm e conhecem seus limites. Às vezes na estratégia você precisa ignorar sua maior força e se obrigar a obter o máximo do mínimo. Mesmo que você tenha a tecnologia, guerreie como o camponês. Isto não significa se desarmar ou deixar de explorar as vantagens que você possa ter em equipamentos e provisões. Na Operação Tempestade no Deserto, a campanha dos Estados Unidos contra o Iraque, em 1991, os estrategistas militares americanos fizeram pleno uso de sua tecnologia superior, particularmente no ar, mas não dependerão disso para a vitória. Eles tinham aprendido a lição de sua derrocada 20 anos antes no Vietnã, e suas manobras mostravam o tipo de ataques simulados e uso da mobilidade associados com forças menores do tipo guerrilha. Esta combinação de tecnologia avançada mais criatividade provou ser devastadora. Guerra é um equilíbrio de fins e meios. Um general talvez tenha o melhor plano para alcançar um determinado fim, mas se não tiver os meios para realizá-lo, seu plano é inútil. Generais sábios ao longo dos tempos, portanto, aprenderam a começar examinando os meios que têm à mão e depois desenvolver sua estratégia a partir destas ferramentas. Isso é o que fez de Aníbal um brilhante estrategista. Ele pensava sempre primeiro nos dados, a composição de seu próprio exército e a de seu inimigo, suas respectivas proporções de cavalaria e infantaria, o terreno, o moral de suas tropas, o clima. Isso lhe daria a base não somente para seu plano de ataque, mas para os fins que desejava alcançar naquele determinado confronto. Em vez de ficar trancado em um estilo de luta, como tantos generais, ele ajustava constantemente seus fins a seus meios. Essa era a vantagem estratégica que ele usava sempre. Na próxima vez em que você lançar uma campanha, tente fazer uma experiência, não pense em seus objetivos sólidos nem em seus sonhos que gostaria que fossem realidade, e não planeje sua estratégia no papel. Em vez disso, pense profundamente no que você tem, as ferramentas e materiais com os quais estará trabalhando. Baseie-se não em sonhos e planos, mas na realidade. Pense em suas próprias habilidades, em uma vantagem política que você possa ter, no moral de suas tropas, em como você pode usar criativamente os meios à sua disposição.
Em seguida, a partir desse processo, deixe que seus planos e metas floresçam. Não só suas estratégias serão mais realistas, como serão mais inventivas e eficazes. Sonhar primeiro com o que você quer e depois tentar encontrar os meios para alcançá-lo é uma receita para exaustão, desperdício e derrota. Não confunda o barato com o econômico. Exércitos fracassaram tanto gastando muito pouco quanto gastando demais. Em seu ataque à Turquia durante a Primeira Guerra Mundial, na esperança de expulsá-la da guerra e depois atacar a Alemanha pelo leste, os britânicos começaram enviando uma frota para transpor o Estreito de Dardanelos e se dirigir para a capital turca de Constantinopla. A frota fez bom progresso, mas, mesmo assim, depois de várias semanas, alguns navios tinham sido afundados, mais vidas do que o esperado tinham se perdido e a aventura em geral estava saindo caro. Portanto, os britânicos suspenderam a campanha naval, decidindo, em vez disso, desembarcar um exército na península de Galípoli e combater por terra. Esse caminho parecia mais seguro e barato, mas acabou sendo um fiasco que durou um mês ao custo de milhares de vidas e, no final, não deu em nada, pois os aliados acabaram desistindo e retirando suas tropas. Anos depois, foram encontrados documentos turcos que revelaram que a frota inglesa estivera à beira do sucesso. Mais 1 ou 2 dias, eles teriam atravessando e Constantinopla provavelmente teria caído. Todo o curso da guerra poderia ter mudado. Mas os britânicos tinham economizado demais. No último momento, eles cerraram as mãos, preocupados com os custos. No final, o preço de tentar vencer no barato acabou sendo altíssimo. Economia perfeita, portanto, não significa armazenar recursos. Isso não é economia, mas sovinice mortal na guerra. Economia perfeita significa encontrar um meio-termo justo, um nível no qual seus golpes contêm, mas não o deixem esgotado. Economia em excesso vai deixar você mais esgotado, pois a guerra se prolongará, seus custos aumentando, sem que você jamais consiga dar um soco de nocaute. Várias táticas se prestam à economia no combate. Primeiro, usar a dissimulação, que custa relativamente pouco, mas pode dar ótimos resultados. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados usaram uma série complicada de dissimulações para fazer os alemães esperarem um ataque de muitas direções diferentes, forçando-os a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A campanha russa de Hitler ficou muito enfraquecida pela necessidade de manter as tropas na França e nos Balcãs, para se defender de ataques que nunca aconteciam. A dissimulação pode ser um grande equalizador para o lado mais fraco. Sua arte inclui coleta de informações secretas, divulgação de informações erradas, e uso de propaganda para tornar a guerra impopular dentro do campo inimigo. Segundo, procurar adversários que você possa derrotar. Evite inimigos que nada têm a perder, eles se esforçarão para derrubá-lo a qualquer custo. No século XIX, Otto von Bismarck desenvolveu o poder militar da Prússia nas costas de adversários mais fracos, como os dinamarqueses. Vitórias fáceis intensificam o moral, desenvolvem sua reputação, lhe dão motivação, e, o mais importante, não lhe custam muito. Haverá ocasiões em que seus cálculos falharão, o que parecia ser uma campanha fácil se revelará muito difícil. Nem tudo se pode prever. Portanto, não é importante apenas escolher suas batalhas com cuidado, mas também você deve saber quando aceitar suas perdas e sair de campo. Em 1971, os boxeadores Muhammad Ali e Joe Frazier, ambos no auge de suas carreiras, enfrentaram-se.
Foi uma luta horripilante, uma das mais excitantes da história. Frazier venceu por pontos, depois de quase nocautear Ali no 15º round. Mas ambos sofreram terrivelmente, ambos acertaram um bocado de sucos. Querendo revanche, Ali ganhou uma segunda luta em 1974, outros 15 rounds terríveis e venceu por pontos. Nenhum dos boxeadores ficou contente, os dois queriam um resultado mais conclusivo, então eles se enfrentaram de novo em 1975, no famoso Thrilla em Manila. Desta vez, Ali venceu por nocaute, no 14º round, mas nenhum dos dois foi o mesmo novamente. Estas 3 lutas tinham exigido demais deles, abreviando suas carreiras. O orgulho e a raiva haviam surpreendido a capacidade de raciocínio. Não caia nesta armadilha, saiba quando parar. Não continue guerreando por frustração ou orgulho. Muita coisa está em jogo. Finalmente, nada no que se refere aos humanos permanece a mesma coisa. Com o tempo, ou seus esforços tendem a se tornarem mais lentos, uma espécie de atrito se desenvolve, seja a partir de acontecimentos exteriores inesperados ou de suas próprias ações, ou um impulso o ajuda a ir para frente. Desperdiçar o que você tem vai criar atrito, baixando seu nível de energia e disposição para o combate. Você está essencialmente diminuindo seu ritmo. Lutar com economia, por outro lado, faz aumentar o impulso. Pense nisto como uma forma de encontrar seu nível, um equilíbrio perfeito entre o que você é capaz de fazer e o que tem para fazer. Quando o trabalho que você está fazendo não está acima nem abaixo de seus talentos, mas em seu nível, você não se sente exausto, nem entediado e deprimido. Você de repente tem nova energia e criatividade. Combater com perfeita economia é como acertar nesse nível, menos resistência em seu caminho, mais energia liberada. Por estranho que pareça, conhecer seus limites vai ampliá-los, tirar o maior proveito do que você tem permitirá que você tenha mais. Imagem: o nadador. A água oferece resistência, você só pode se mover até uma determinada velocidade. Alguns nadadores batem na água, tentando usar força para gerar velocidade, mas eles só fazem ondas, criando resistência. Outros são delicados demais, batendo as pernas tão de leve que mal se movem. Bons nadadores batem na superfície com perfeita economia, mantendo a água diante deles lisa e nivelada. Eles se movem tão rápido quanto a água lhes permite e cobrem grandes distâncias em um ritmo constante. Autoridade: o valor de uma coisa às vezes não está no que alguém obtém com ela, mas no preço que alguém paga por ela, o que ela nos custa. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900. Inverso. Não pode haver nenhum valor em lutar sem economia, mas é sempre sensato fazer com que seu adversário desperdice ao máximo os próprios recursos. Isto se consegue com a tática de bater e correr, forçando-o a despender energia indo atrás de você. Seduza-o para que pense que uma grande ofensiva arruinará você, depois atole essa ofensiva em uma guerra prolongada na qual ele perca tempo e recursos valiosos. Um adversário frustrado, esgotando energia em sucos que não consegue dar, em breve, cometerá erros e vai se expor a um virulento contra-ataque. 9. Vire a mesa. A estratégia do contra-ataque. Fazer o primeiro movimento iniciando o ataque com frequência o colocará em desvantagem, você está expondo sua estratégia e limitando suas opções.